Fala aí, nação, tudo beleza? Espera aí rapidinho, antes do vídeo começar, deixa eu só passar um recado aqui pra vocês bem rápido. Cara, se você quiser receber todos os dias notícias e informações do Flamengo aí no seu celular, já se inscreve aqui no canal, tá? Clica nesse botão vermelho aqui embaixo e ativa as notificações, beleza? Que é o sininho. Nação, por favor, dá essa moral aqui pra nós, que você não vai se arrepender, beleza? E também, já deixa o like aí no vídeo, porque isso vai ajudar muito, o nosso canal tá crescendo cada vez mais, tá? E vai estar me motivando a trazer tudo sobre o Mengão aqui pra vocês todos os dias. Beleza, nação? Então é isso aí, conto muito com o apoio de vocês, um forte abraço e fique com o vídeo aí. O interessante... Deixa eu só fechar o Gabigol, que eu acho que o Sormani quer falar, o Sormani? Sormani. Isso, Pedrão. É interessante a gente trazer a informação pro fã de esporte quanto é a multa do Pedro. Qual é a multa dele? Porque se não for uma multa tão gigantesca assim, o Palmeiras simplesmente deposita o dinheiro e acabou. Não tem o não do Flamengo. Agora, se for uma multa de 100 milhões de euros... Desculpa, eu tô escutando muito mal o Sormani, mas ele falou alguma coisa de multa, não é isso? Quanto é a multa do Pedro? A multa do Pedro é bem alta. Pode jogar pra cima da casa dos 90 milhões de euros aí, Sormani. Ah, não dá. É pra cima. Não, esquece. Dá 600 então eu vi outro dia 600 milhões para times brasileiros. Se o Pedro... então vai ter que negociar com o Flamengo. Vocês lembram que recentemente, o Pedro... Recentemente não, já tem algum tempinho, o Pedro teve algumas sondagens da Europa. Não foi proposta, era sondagem. De gente que só tentou se apresentar. O Flamengo não quis nem papo, e era grana. Era bem acima da casa de 50 milhões de euros. Então, assim, com 50 milhões de euros da Europa, o Flamengo já não queria conversar. Eu acho difícil imaginar que o Flamengo vai reforçar um rival direto dentro do país por muito menos que isso, uma multa que supera a casa dos 90 milhões de euros. Eu também acho inviável. Complicado, hein? Mas esse é motivo pro Renato pensar, eu então vou dar chance pro Pedro, porque senão ele pode ir embora. Isso é claro que uma coisa não tem nada a ver com a outra em relação a escalar o Gabriel hoje. O Gabriel, para mim, é titular absoluto do Flamengo. Agora, o que se pode pensar é, o Pedro tinha anseios esse ano que não foram cumpridos com o Flamengo. Isso é um fato, né? Mais chances no time titular, que muita gente até almejou ele e o Pedro dividindo uma posição, e a gente discute se dá certo ou não, mas ele almejava isso. A história da Olimpíada pegou muito mal para ele. Não para ele, Pedro, que, nossa, a culpa é dele. Não, ele se sentiu muito chateado com o que aconteceu, e ele ficou e externou isso publicamente, pelo menos visualmente, né? Ele estava muito triste em relação a tudo que aconteceu. Você vê convocação de seleção em que ele, antes do Gabriel, quem tinha sido convocado? Mesmo na reserva. Mas aí tem que dar um prêmio pro treinador da seleção brasileira. Claro, também, exatamente, né? Mas ele foi convocado. Então você vai colocando fatores que passaram a não ocorrer mais para um jogador que, caso o Gabriel não seja negociado, dificilmente essa chance dele vai ter. Com a sequência que ele espera e que ele merece. Porque esse menino é um baita de um jogador. Não é que ele é um reserva de luxo. Reserva de luxo aqui, ó. Ele é um baita jogador, é um reserva de diamante. Mas no Flamengo ele é um reserva de luxo. Mas o luxo que eu digo, o Renato já deixou isso claro. Reserva de luxo é uma coisa. Esse menino não é... Esse menino é praticamente... É um titular, é o 12º jogador, você coloca assim. Não consigo nem tratá-lo, entre aspas, como reserva, porque ele é muito bom. Ele, em qualquer time do Brasil hoje, é titular com o pé nas costas. Qualquer um. Inclusive no senhor Atlético Mineiro com o Diego Costa. Né? Porque você pega o tamanho dos dois... O Pedro hoje, ele tá atuando, não tem lesão, mais sequência. Claro que o nome do Diego Costa é maravilhoso, mas se eu pudesse hoje, rápido, você fala assim, para amanhã, você escala quem? Qual dos dois? Eu escalo o Pedro. Entendeu? Então, assim, aí tem que entender, diante de todo esse cenário, o que o Pedro quer pro ano que vem? Qual que pode ser uma movimentação de empresários para tentar, a gente não aguenta mais isso aqui? Porque uma coisa é o cara... Eu duvido que o Pedro esteja confortável com essa situação de reserva. Mas ele tem contrato, não tem? Concordo. Ele vai chegar para o Flamengo e falar assim, eu quero sair. O Flamengo vai falar, tá bom, traz o dinheiro que nós precisamos, exatamente. É isso. O querer nem sempre é poder. Eu também concordo com você que no período das Olimpíadas dava para ver o Pedro bem chateado, bem... Né? A gente dava para... Ele externou isso de forma bem clara. Nesse momento eu já não vejo o Pedro com essa
sabe, esse feição de, pô, chateado e tal. Fisionomia. Já não tá mais com essa fisionomia. Tá fazendo gol, não, mas tá eu tô bem. dizendo, mas eu acho que ele já não tá mais com essa... Porque é natural, você é convocado para uma seleção para disputar a Olimpíada, você não pode. Você é convocado para uma seleção, você não pode. É natural esse período. E ele, como menino, é um garoto, é um cara que tem... Sim, natural, mas eu não vejo isso. Existe... Oi, seu Armando, só terminar um exemplinho que eu sempre tinha no vestiário. Um treinador chamado seu Mário Sérgio, ele falava assim, Garroto, jogando bem, jogando mal, sempre tem alguém observando. Faça o seu trabalho, entre em campo, dê 100%, porque em 15 minutos você pode ser contratado. Vai lá, seu Fernando. Então, Zé, bom, Mário Sérgio não precisa nem falar, né? Pô, o carinho e o amor que você tem por ele, eu tenho também, né? Eu queria dizer a respeito do Pedro o seguinte, a camisa 9 da seleção brasileira, essa posição, ele é um grande ponto de interrogação até esse momento. O Firmino não é consenso, Gabriel Jesus não faz gol, o Gabriel Barbosa, ou o Gabigol, vai para a seleção, não tem o mesmo desempenho do Flamengo. Será que não passa ali no íntimo do Pedro o seguinte, caramba, se eu fosse titular em algum lugar, talvez eu pudesse ser o titular da seleção na Copa do Mundo. Ah, bom ponto, hein? Porque sendo reserva do Flamengo, ele não vai ser titular, né? Aí tem que levar o Gabigol, não ele, né? Não vai ser nem convocado. Aí, ó. Esse é um ponto. Você falou que ele jogaria de camisa 9 em qualquer clube. Acho que o Pedro... Ele seria um 9 na seleção jogando em outro clube, ou Pedro? Eu acho que o que acontece é o seguinte, é até difícil você explicar, né? Para o cara que está lá longe, opa, mas esse cara aqui que é o 9 da seleção, ele é reserva para outro jogador no clube dele. A questão é, o Renato montou um Flamengo de um jeito que não necessariamente o Pedro encaixa com o Gabigol, até nas palavras dele. O Tite montou a seleção de um jeito que a peça que ele busca que não tem hoje é o 9 de referência, é o 9 da área. Ele resolveu parcialmente o cara do lado do Casimiro, ele resolveu parcialmente o cara que joga um pouco mais avançado no meio, ele começa a resolver as pontas, Paquetá de um lado, Rafinha do outro. O que ele não tem é o cara centralizado, se vai jogar dentro, se vai trocar com o Neymar, se vai flutuar. Já tentou o Jesus, já tentou o Firmino, já tentou o Richarlison, ele ainda não encaixou. Eu acho que para essas características eu estou com o Sormani. O Pedro é um tipo de jogador que o Tite talvez deseje, o tipo de jogador que o Tite busca é o Pedro. O Gabigol faz uma outra função quando joga na seleção. E até a função que ele faz na seleção, que ele agora até replica no Flamengo, explica, entre aspas, um pouco desse jejum, né? Que ele não marca, mas segue jogando muito bem, serve muito. Vocês lembram aquele Flamengo e Barcelona, 2-0, Maracanã? Sim, a bola que ele dá pro Bruno Henrique no primeiro gol, a jogada que ele constrói no segundo. Então, assim, só que eu tô com o Sormani quando ele fala o tipo de jogador que falta na seleção hoje. É o Pedro. Mas eu devolvo pra você, William. Como é que a gente explica isso? Hein, Zé? Como é que a gente explica? Não, então, como é que você banca? Como é que você leva o cara reserva no Flamengo? Não leva. É delicado, né? Mas não leva. Não, mas assim, é compreensível, porque o Tite pode falar, eu tô levando o cara que é titular, ele é reserva. Dadas aqui, ó. Tem umas cornetadas boas aqui, hein? Vamos lá. O pessoal tá participando com a gente, hein? Hashtag F90BR, olha só. Eduardo Pujani. O Tite nunca levou alguém por ser titular, ele leva por suas ideias, até porque tem jogadores mal em seus clubes e continuam indo. Ele não leva o Pedro porque é burro. Eu não sou eu que estou falando, Eduardo aqui. Hein? Adriano Martins. Olha aí, meu tá aqui, ó. É o Eduardo que está falando aqui, não sou eu, hein? Pelo amor de Deus, né? Adriano Martins, a questão é, o Flamengo é um time tão forte que podemos ter um Pedro no banco e fica como uma coisa normal. E tem uma última aqui, olha o Vladimir. Essa aqui Canela. Zé Elias, hein? É tipo Zé Elias, na canela. Por trás. Sou Flamengo. Vladimir diz que é Flamengo. Pra mim, Pedro é mais jogador que o Gabriel. Ih, rapaz, aí não. E merece ser titular já. A era Gabigol, calma aí, ó. Tem mais aqui. Tem mais. O homem não pensei terminou. que a manchete já... Não, foi. Só te acostumando. Lembra da dona Joconda, minha Eu sei, sogra? ele é ansioso. Não deixa ninguém falar. Ele não tomou o remedinho dele hoje. Vamos lá. A era Gabigol já passou, pois o mesmo não é nada sem Arrascaeta e Bruno Henrique. Esquece, gente. Pedro é 1000 vezes melhor. O Gabigol não é nada sem Arrascaeta e Bruno Henrique? Não, eu acho que ele deu uma exagerada. Sem Os dois não vão jogar hoje de novo, hein? Sem Arrascaeta e Bruno Henrique, todo mundo teria dificuldade, tá? Porque são dois atletas, até o Pedro, porque são dois atletas que
completam um sistema que funciona também para o lado individual decidir, que aí é o Gabriel, que aí é o Pedro, enfim, seja lá quem seja o centroavante. Agora, que para mim me chama muito a atenção, ninguém ainda ter encontrado uma forma do Gabriel Pedro jogar, porque eu não vejo, assim, eles se atrapalhando, de verdade. Eu não vejo características que são realmente muito iguais e que, não, eles vão se chocar e não tem jeito, ou um é banco, outro não. Não é? Eu vou dar um exemplo, um pouquinho mais old school, vamos colocar assim. Em 2002, a Argentina tentou jogar com a mesma dupla de ataque, Batistuta e Crespo. Não dá certo, porque aí esses, apesar de dois craques, na minha modesta opinião, mas esses se chocavam, as características eram praticamente as mesmas. Por isso que tinha que buscar um Cláudio Lopes, alguém para fazer uma dupla mais velocista, porque aí você travava dois caras de área. Agora, eu enxergo o Gabriel, do jeito que ele joga hoje, fazendo muito bem um papel para o Pedro entrar na área. O próprio Pedro é um cara que, se precisar um pouquinho, ele sai para uma infiltração do Gabriel. Claro que dá para fazer os dois jogar. Claro que dá. Aliás, um outro exemplo, tá? O Gabriel jogou muito bem. Facinca, rapidinho, Pedro. Só para te provocar. Você tira quem? Você tira quem? Rápido. Vai. Não, se você pega todo o Flamengo ideal, eu tiraria o Everton Ribeiro, na minha visão. Na minha visão. Agora... Com a evolução, aí o Tite não convoca mais. Que ele veio. Aí que tá, Pedro, sinceramente, vocês me desculpem, eu não vejo o Everton Ribeiro nesse nível, nessa evolução que todo... Parece que... Melhorou bastante já. Mas assim, pra mim, desse quarteto ofensivo, é o cara que vive mais alto. Então o Flamengo não precisa reclamar quando o Everton Ribeiro é convocado, é isso? Eu vejo que é a solução. Não, mas o problema é que quando ele é convocado, o Gabriel é convocado junto. Aí que é o problema, aí você perde, aí o Arrascaeta é convocado junto, aí arrebenta, aí é claro que arrebenta. Agora, se ele ficar sozinho, o que me chama a atenção, por exemplo, o Gabriel fez uma grande dupla, ou um trio no caso, que funcionava, mas vamos colocar, já que a gente está falando de dois jogadores com características, com o Ricardo Oliveira no Santos. Por exemplo, o Arrascaeta está fora hoje.